Boa noite. Boa noite. Vou falar para vocês que eu sinto muito, pessoal, quando você é um bom cantor, vai dar vontade de me convidar para fazer parte desse grupo. Que Deus abençoe para que possa crescer cada vez mais, né? Deus, ele é adorado através da música, da melodia. Os salmos estão aí para comprovar isso. E vale a pena nós louvar o nosso Deus, né? Cantar é vocês. Se vocês precisarem de um orador, eu acredito que eu posso me candidatar, tá? É muito bom, sabe, a gente louvar o nosso Deus. Eu sou muito contagiado pela música, pela adoração. Eu acredito que Deus fica muito feliz ao ver os seus filhos louvando de uma forma tão pura e sincera como acabamos de ver. Qual é o nosso maior objetivo? Qual é o nosso maior sonho? Qual é o teu maior sonho? Todos nós temos um sonho, temos? Sonho dentro do nosso coração, e nós lutamos com muita intensidade para realizar aqueles sonhos. Muitas vezes sacrificamos nossa família, sacrificamos nossa saúde, simplesmente para realizar um sonho. E muitas vezes nós lutamos tanto para realizar esse sonho, e muitas vezes nós não conseguimos. Ou às vezes a gente até consegue, mas quando chega o momento final de desfrutar daquele sonho, você passa a perceber que realmente não é daquilo que você precisa. É uma decepção, né? Por isso que eu já ouvi muitas pessoas falando que há 3 decisões importantes na vida do ser humano. A primeira é saber quem é o Deus que você serve. Essa é a decisão mais importante da sua vida. A segunda decisão muito importante, que eu acredito também que é uma das grandes também, é com quem você vai se casar. Porque, biblicamente, só existe um casamento. Então, você tem que pensar muito bem com quem que você vai se casar, porque é com essa pessoa que Deus quer que você viva com ela eternamente. E a terceira decisão é com quem você vai ser na vida. Porque já imaginou você estudar, fazer uma faculdade, se esforçar muito, aí quando chega no final da faculdade, você fica pensando, nossa, eu me formei em uma área que eu não queria, eu não me identifico com essa área. Eu conheço uma pessoa que está nessa situação, está estudando, está quase se formando, mas ela está, sabe, assim, frustrada. Nossa, eu não queria estar estudando essa área. E não tem como mudar. Tem até como, mas se mudar, todos esses anos que ela estudou, quase 3 anos, vai ser jogado para o alto, como se fosse algo banal que ela tem feito. Então são 3 decisões importantes. Agora, qual é o seu maior sonho? Quando a gente abre a Bíblia, aqui no livro de João 5,39, é uma das passagens que eu gosto muito. Não é João 3,16. João 5,39, vou abrir aqui o meu bolso, para mim não me perder na mensagem. Quando a gente abre aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 39, a gente vê um sonho. O sonho não é de homem, mas é um sonho de um ser que é mais que homem, o sonho de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse é um versículo conhecido, eu acho que por todos, confortante e esperança, um sonho que pode se realizar na nossa vida. Antes de você ler, vamos orar primeiro. Oramos. Pai querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua presença. Te agradecemos porque, se estamos aqui, Senhor Deus, é porque o Espírito Santo ainda está atuando na nossa vida, nos mostrando, Senhor Deus, a necessidade que temos de fortalecer a nossa fé através da frequência na igreja. E queremos que Ele continue trabalhando na nossa vida, nos transformando por completo, para que possamos a cada dia nos assemelharmos a Ti. E neste momento, Senhor Deus, estamos com a Tua palavra aberta, queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Queremos ouvir o Senhor falando diretamente para nós através da Tua palavra. O Senhor me escolheu como a pessoa que irá ministrar a Tua palavra, mas eu quero que o Senhor unja os meus lábios, para que eu fale somente o necessário. E eu te peço que o Senhor abra o meu coração, abra o coração da Tua igreja, para que eles também possam aceitar essa mensagem. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. João 3,16. Está escrito assim, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não
mas tenham vida eterna. Esse versículo aqui a gente pode estudar ele todos os dias de manhã, e todas as vezes que você lê, você vai ver que tem uma mensagem específica naquele dia para você, através desse versículo aqui. Porque aqui é mais ou menos o sonho de Deus, é o que Ele espera, é o que Ele deseja, é que todo mundo tenha a vida eterna. Quando a gente abre a Bíblia no Ezequiel, capítulo 18, todo o capítulo vem falando sobre o perverso. O perverso é aquela pessoa que tem prazer de causar sofrimento. E lá Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte do perverso. Pelo contrário, eu desejo que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. É o contrário de nós, né? Quando a gente vê alguém cometendo perversidade, qual é o nosso sonho? Que ele seja morto. Eu tiro isso por mim mesmo. Quantas vezes eu já desejei a morte de alguém que está causando sofrimento na sociedade? Por exemplo, aquela pessoa que gosta de roubar celular, que gosta de arrombar casa, que gosta de causar dano à sociedade. Quando a polícia mata, qual é a nossa atitude? Graças a Deus que ele morreu. Ou muitas vezes a gente fala assim: foi tarde demais. Essa é a nossa atitude como ser humano. E Deus? Como é que Deus olha para o perverso? Para a pessoa que gosta de causar sofrimento? Deus quer que ele se converta. E foi por essas pessoas que Jesus Cristo deu a sua vida. Porque Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos sejam salvos. E esse versículo aqui é muito claro. E eu fico vendo assim, uma coisa legal nesse versículo, é que para a gente ser salvo, nós sempre precisamos ter uma atitude. Qual é a atitude? De crer. Não é isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se a gente parar para pensar, é muito fácil de se salvar, não é? É simples, é só crer. Mas quando a gente abre a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, o que está escrito lá? Que o número de pessoas que irão se perder é como a areia do mar. É um número tão grande que não dá nem para contar. Por que essas pessoas vão se perder? Porque elas simplesmente não creram em Jesus. Entendeu? É isso. A salvação é de graça. Inclusive, Paulo fala isso. É um dom de Deus que pode ser dado para todo mundo. E o João, ele fala bem claro. Na verdade, não é nem João, é Jesus Cristo, né? Ele fala bem claro assim: olha, para que todo mundo que crê em Jesus seja salvo. Só crer é o suficiente? O que é crer? Quando a gente abre a Bíblia no livro de Timóteo, Hebreus, capítulo 11, a gente vê aqui o que é fé em pequenas palavras. Está escrito assim, Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1. Ora, a fé, que é a mesma coisa de crença, é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fato que não se vê. Isso é fé, isso é crença. Quantos aqui já viram Jesus pessoalmente? Quantos? Alguém pode levantar a mão aí? Você, irmão de alguém que tem muito tempo na igreja, você já viu Jesus alguma vez? Irmão José Gomes, irmã Maria Helena? Quem é as pessoas que têm mais de 10 anos na igreja aqui? Já viu Jesus alguma vez? Não? E por que você está aqui na igreja? Porque você acredita. Isso é fé. Você acredita. Por isso que você está aqui na igreja, você se prepara, você ora, você lê a Bíblia todos os dias, porque você acredita em Deus. E uma das formas de acreditar em Deus é através de quê? Das nossas obras. Quando a gente abre a Bíblia de Tiago, um pouquinho mais para frente de Hebreus, Tiago, capítulo 2, versículo 26, olha só o que ele fala sobre a fé, sobre o crer em Jesus. Tiago, capítulo 2, e o versículo 26 está escrito assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Às vezes a gente diz que acredita em Jesus, né? Quantas pessoas a gente ouve falar que acredita em Cristo? Você acredita em Jesus? Você acredita? Você tem fé? Tem. E como é que a gente demonstra a nossa fé? É através das nossas
nossas obras. Agora, quando a gente vê alguém dizer que acredita em Cristo, que tem fé em Cristo, mas não demonstra pelas obras, será que essa pessoa de fato ela crê? Ela acredita? Não acredita. Ela pode até acreditar naquele Jesus de novela, né? Jesus de filme, de histórias, mas o Jesus Criador dos céus e da terra, eles não acreditam. E uma das formas da gente demonstrar que acredita em Cristo é através das nossas obras. Foi muito claro, o João falou. É necessário que nós creiamos em Jesus para que nós tenhamos vida eterna. E como é que nós demonstramos a nossa crença em Jesus? Através das nossas obras. As suas obras é que determinam se você está salvo ou se você está perdido, se você crê ou se você não crê. Por muito tempo, eu na igreja ficava me perguntando assim: se nós já estamos salvos, por que eu preciso guardar os mandamentos? Se nós somos salvos pela graça, qual é a necessidade de guardar os mandamentos? É porque os 10 mandamentos ele é simplesmente o caráter de Deus. E o que é o caráter de Deus em nós? É a semelhança. Eu sempre lembro que quando Jesus nos criou, de acordo com Gênesis, Ele nos criou a imagem e semelhança. Imagem é a característica física. Esse ser humano que tem braço, pé, olho, nariz e ouvido, né? É esse ser humano. Essa é a imagem de Deus. E semelhança é o caráter. É aquilo que está dentro de nós. E o caráter de Deus é o quê? É os 10 mandamentos. É simples. É simplesmente isso. Quer ter o caráter de Deus? Quer ser semelhante a Ele? Guarde os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor. Do primeiro ao quarto mandamento é amor a Deus. Do quinto ao 10º é amor ao próximo. Por isso Jesus no livro de Mateus 5, ele falou que a lei de Deus se resume em 2 mandamentos. Que é o primeiro ao quarto, amor a Deus. E do quinto ao 10º, amor ao próximo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, esse é o primeiro mandamento. E o segundo é amarás o próximo como a ti mesmo. Então, com as nossas obras, irmãos, é que nós determinamos se nós acreditamos ou não em Jesus Cristo. Você ia falar? Pode. Determina se a gente ama ou não a Deus, porque João 14, 15 fala assim, né? Se me amares, guardei os meus mandamentos. Cumprimentando, obrigado. O pessoal vai participar também. É uma mensagem, é um sermão. Então, olha, se você ama Cristo, guarde os seus mandamentos. É uma demonstração de amor, né? De nós para com Deus. Eu fico analisando, por exemplo, a vida de casal. Quando a gente começa a namorar uma pessoa, a gente sempre tem aquela declaração de amor, né? Ah, eu te amo. E é tão bom ouvir a gente ouvir esse eu te amo, né? Chega daquela cosqueirinha assim na barriga da gente, principalmente quando a gente está namorando. É maravilhoso a gente ouvir isso. E aí a gente chega, a pessoa fala assim: olha, eu te amo. Aí você fala assim: quer casar comigo? Aí a pessoa fala assim: não, agora não. Será que ama? Não ama. Quem ama quer estar junto o tempo todo. Inclusive firmar o quê? Uma aliança. E uma das formas de firmarmos a nossa aliança com Deus é através do casamento, do batismo e da guarda dos seus mandamentos. É simplesmente para isso. Agora dizer assim: ah, Senhor, eu te amo, mas eu não quero um compromisso contigo, você pode até admirar, mas amar não. Então as obras, irmãos, ela confirma a nossa salvação. É as nossas obras. Tem uma passagem do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14. É uma passagem assim, bem sincera de Jesus Cristo. Ele fala de algumas coisas que irão acontecer antes que ele volte. Fala de falsos profetas, de terremotos, de fome, de pestes, de epidemias, de muitas coisas. Mas bem no finalzinho, Mateus capítulo 24, versículo 13, está escrito assim: olha, aquele, porém, que perseverar até o fim, e esse será salvo. Como assim perseverar? Perseverar nos caminhos do Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, a gente dizer que é cristão, mas permanece nos caminhos do mundo. Quantas e quantas pessoas não têm essa atitude? E eu estou preparando uma mensagem, inclusive até dando uma capturada no livro O Grande Conflito, capítulo 3, eu não lembro a página, mas é o capítulo 3 do livro O Grande Conflito,
que fala que Satanás ele deixou de perseguir as pessoas no passado, perseguia de morte, matava, né? Mas ele via que isso não estava fazendo diferença nenhuma. Então ele teve uma atitude. Qual foi a atitude? Não, vamos deixar que eles adorem Cristo. Mas adorem de uma forma descompromissada. Não, eu estou na igreja, eu conheço Cristo, eu adoro Cristo, mas eu tenho que viver a minha vida de acordo com meus parâmetros. Deus não pode interferir na minha vida social, eu faço o que eu quero. Irmãos, agindo assim, nós nunca estamos salvos, nunca. Porque o que determina a nossa salvação são as nossas obras. Eu costumo dizer sobre, por exemplo, o policial. Já imaginou uma pessoa faz um concurso público para ser um policial, e ele passa no concurso público e ele assume a patente de policial. Só que quando ele está vestido na farda de policial, ele está perseguindo o ladrão, matando o bandido, defendendo a sociedade. Mas quando ele tira a farda de policial, ele é um traficante de droga, é um assassino. Ele faz muitas coisas erradas que o policial não deveria fazer. Será que ele é um policial ou ele é um bandido disfarçado de policial? Ele é mais um bandido disfarçado de um policial do que um verdadeiro policial. Da mesma forma somos nós cristãos. Se nós dissemos que nós somos crentes, a gente não tem que demonstrar isso só vindo para a igreja. Mas nós temos que demonstrar isso fora da igreja. O Paulo ele chega a dizer que nós somos uma carta escrita e lida por todos. E as nossas obras, elas vão estar registradas no livro do céu no dia do juízo. São as nossas obras que irão ser a nota do nosso julgamento. É o que você fez, a forma que você viveu, como você viveu. É isso que vai determinar se você está salvo ou se você está perdido. É as suas obras. Por que as obras? Porque as obras é a confirmação daquilo que você fez. Existem também 5 passos importantes que nos ajudam a confirmar a nossa salvação, que nos ajuda a permanecer salvo. Porque a partir do momento que a gente acredita em Jesus, nós temos que ter uma vida regida pela vontade de Deus. E existe aqui, coloquei 5 atributos, né? Que nos ajuda a permanecer salvo. E a gente vai explicar cada um desses por quê. Quando a gente abre aqui no livro de João, por exemplo, capítulo 5, versículo 39, tem um conselho de Deus. A mesma forma que ele revela os seus sonhos no livro de João 16, ele revela o seu conselho no livro de João 5,39. O primeiro atributo que nos ajuda a permanecer salvo é o que está escrito no livro de João 5,39. É o que lá está escrito assim: examinai a Escritura, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Eu costumo falar isso sobre examinar a Escritura, porque eu imagino que estudar a Bíblia é uma das coisas mais importantes para a vida cristã. No dia que eu não leio a Bíblia pela manhã, eu tenho um dia depressivo. Parece que tudo dá errado. E é uma depressão tremenda. Eu tenho que ler a Bíblia onde eu estiver. E não é a Bíblia no celular, eu tenho que ler essa Bíblia aqui, olha, escrita mesmo, o livro. Já teve vezes eu estava no trabalho, eu tenho que voltar em casa só para ler a Bíblia porque eu vivo uma vida vazia. Sabe, aquele desânimo, aquela coisa ruim. A vida espiritual minha está fraca, então eu tenho que ir lá em casa ler a Bíblia. E o conselho de Deus é que todo mundo leia a Bíblia, porque a Bíblia é o que nos conduz à salvação. Nós somos salvos por Jesus Cristo. E onde está escrito a vida de Jesus Cristo? Na Bíblia. Tem uma citação e a imagem do livro dos Finais que fala assim: olha, muitos irão se perder, não é porque não conheceram a verdade, é porque negligenciaram a oportunidade de conhecer a verdade. Como assim? Negligenciaram o estudo da Bíblia. Porque a Bíblia é a fala da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a verdade. E se você estudar a Bíblia, você vai conhecer cada vez mais a verdade. Cada vez mais você vai conhecer Jesus. E eu tenho certeza, irmão, se a gente conhecer Jesus, é impossível, olha só o que eu vou falar para vocês, sem medo de errar. É impossível alguém conhecer a Jesus e não querer ser semelhante a Ele. É impossível. É impossível uma pessoa ter o conhecimento de Cristo e não ter uma vida parecida com a dele. É impossível você conhecer Jesus, você conviver com Jesus e não ser semelhante a Ele. Um exemplo disso é o discípulo. Os discípulos, quando eles conviviam com Jesus, as atitudes deles eram diferentes da atitude das outras pessoas que não conviviam com
como ele falava com tanta certeza. Pedro, ele foi reconhecido que ele era um discípulo de Jesus, não é porque ele tinha uma frasezinha na terra dizendo assim, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, não. Foi o modo dele falar, denuncia quem ele é. Porque ele convivia com Jesus. E às vezes a gente diz assim, não, eu convivo com Cristo, mas tem um caráter tão tosco, tão, sabe? Quantas vezes acontece isso conosco? Eu conheço Jesus, eu convivo com Jesus, mas tem umas atitudes como se fosse a atitude do próprio inimigo de Cristo. Pessoas que se dizem cristão, mas são arrogantes no modo de falar, de tratar as pessoas. Eu lembro disso quando eu estava no acampamento ali do Campo Verde. Eu saí daqui, tinha que fazer uma transferência com urgência, mas aí na hora de sair daqui da igreja, eu vim para a igreja e já era noite, não teve como eu fazer a transferência para mim dentro, né? Ela ia ficar, então eu precisava fazer algumas compras e pagar a faculdade, precisava de dinheiro. Então, não teve como eu transferir para ela porque era noite. Esse Pix ele não funcionava à noite, não deu certo, né? Aí eu fui para o acampamento, acreditando que lá ia ter um lugar que ia testar a internet. E aí eu não tive, sabe? Fiquei preocupado, porque a mulher tem que pagar a faculdade, tem que comprar as coisas, não sei medicamento. E eu sem saber como assim. Eu sabia que lá na associação, no grupinho lá, tinha uma falha. E aí eu fui lá conversar com o rapaz, olha, minha esposa ficou lá no Goiânia, ela precisa de dinheiro, não tem como eu mandar, não tem como eu ir. Eu vim de ônibus, então estou sem transporte, queria que você me ajudasse, não aceito o Wi-Fi. Rapaz, esse cara me humilhou de uma forma tão triste que deu vontade de me ajoelhar perto dele. Depois eu fiquei envergonhado. Não poderia ter tido essa atitude. Eu tinha dinheiro para pagar alguém para me trazer aqui e depois me levar de volta. Por que eu tive que me humilhar diante de uma pessoa simplesmente por uma coisa que não ia prejudicar ele? E ele se dizia ser cristão, uma pessoa que faz parte da liderança. E será que foi só ele que teve atitude? Ou muitas vezes nós temos também essa atitude? Sabe, é muito triste quando a gente vê alguém agindo assim. São pessoas que se dizem ser cristãos, mas não são. E essas pessoas no dia do juízo elas vão ser condenadas. Porque não adianta só dizer que é cristão, tem que ser na essência. É o que a Bíblia fala. Muitos naquele dia irão dizer, Senhor, Senhor. E Jesus vai falar assim, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. São pessoas que viveram na igreja, se criaram na igreja, mas não tiveram uma vida compromissada com Cristo. Por isso que ele fala, meu filho, estude a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, você vai me conhecer. E se você me conhecer, automaticamente isso vai gerar dentro de você uma necessidade de ser igual a mim. É um apelo. João 5,9. E muitas vezes a gente está na igreja há muito tempo, mas não estuda a Bíblia. Eu já fiz muitas visitas missionárias. Eu já cheguei em casa de pessoas da nossa igreja que ele fala, a irmãzinha fala desse jeito assim, irmão, olha, eu tenho quase um mês que não deu a Bíblia. Como é que a pessoa pode viver espiritualmente sem ler a Bíblia? Como? Pode até andar aqui dentro da igreja, mas é um cadáver espiritual andante. Não tem vida. É muito triste quando a gente faz uma pergunta para os irmãos da igreja, uma pergunta simples. Uma pergunta bíblica. Eu não conheço, eu nunca li isso na Bíblia. Tem pessoas que não sabem nem encontrar os livros bíblicos. Eu estou falando isso aqui porque isso já aconteceu comigo. Eu me batizei, eu passei mais ou menos 2 anos só na igreja, mas sem ter nenhum compromisso com Deus. E assim tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não conhecem nada. O que estão fazendo aqui? Só estar aqui dentro não é sinônimo de salvação. Tem muitas pessoas que vão estar aqui dentro da igreja, mas no dia do juízo Deus vai olhar para eles e dizer, olha, esse grupo aqui faz parte dos meus, agora esse aqui eu não conheço. Porque não tiveram uma vida compromissada com Cristo. Especialmente com o estudo da Bíblia. Esse termo da Bíblia, quem falou foi Jesus Cristo. Não foi nem o discípulo. João apenas escreveu. Mas quem falou foi Jesus Cristo. Portanto, não deixe de ler a Bíblia. Ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta à sua vida financeira, à sua vida material, à sua vida espiritual, do seu casamento. A Bíblia tem resposta para tudo. Porque muitas vezes os lares são destruídos, porque muitas vezes a vida financeira é destruída, porque muitas vezes a vida conjugal
espiritual é destruída, porque muitas vezes a vida espiritual é destruída, é porque tem uma vida que não é baseada na Bíblia. Não é. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Você lembra que Jesus falou assim, simplesmente: eu quero que você ande, e ele andou? O exemplo que a palavra de Deus tem poder. Satanás, ele treme diante da palavra do Senhor. Ele treme, ele conhece, mas quando ele vê alguém falando com autoridade, ele some, ele evapora. A palavra de Deus tem poder para a nossa vida. É ela que nos conduz à salvação. Por isso nós temos que ter uma vida compromissada com Deus, especialmente com o estudo da Bíblia. Um outro conselho, um outro atributo que nos ajude a permanecer firme na igreja, a crer em Jesus Cristo, a aceitar a salvação, é que está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. No Novo Testamento, Paulo falando, ele fala para nós, diretamente para nós, e ele fala bem aqui, olha, é uma citação maravilhosa, Colossenses. Colossenses, está bem aqui. Colossenses, capítulo 4, e o versículo 2, está escrito assim, olha: perseverai na oração, vigiando com ação de graça. O que é oração? Sabe, o que mais nos atormenta é aquilo que está dentro de nós, né? Você sabia que a angústia, que muitas vezes a gente não desabafa, ela pode nos matar? Inclusive causar um derrame cerebral ou um infarto, angústia. E como é que a gente alivia nossas angústias? Conversando. Por isso que essas pessoas, esqueci o nome agora, quando a pessoa está com um problema emocional, tem uma palavrinha que eu estou esquecida agora. Os médicos já têm que procurar. Terapeuta, fisioterapeuta, né? Psicólogo. Porque quando você está passando por uma situação difícil, emocional, que você não está tendo domínio de você, é necessário que você procure um psicólogo. Porque o psicólogo, ele tem uma facilidade de fazer você falar. Sabia disso? Porque ele sabe que aquilo que está dentro de você, se não for expulso, pode explodir dentro de você e te matar. Por isso que ele vai com jeitinho, e aí você vai falando, vai comentando, e de repente você está bonzinho, só falando. Depressão é isso. Como é que a pessoa cura a depressão? Conversando, falando, se abrindo. E uma das formas, irmão, da gente, aliás, a pessoa que nós devemos principalmente nos abrir é para Deus. E como é que a gente abre o nosso coração para Deus? Através da oração. Aquilo que você não consegue resolver por si mesmo, peça ajuda para Deus, através da oração. Não fique sem orar, não fique sem falar com Deus. Muitas vezes Deus quer só uma autorização sua para Ele resolver um problema seu. Ele só espera que você fale assim, resolva, e Ele vai resolver. Jesus, Ele nunca vai entrar na nossa vida e resolver tudo assim porque Ele quer resolver. Não, Ele só vai resolver se você der lugar. Por isso que quando ele viu o aleijado, ele falou assim, você quer ser curado? Ele falou, quero. Jesus curou. Primeiro ele quer. Quando a gente ora o Pai Nosso, você já viu o que está escrito no Pai Nosso? O que fala o Pai Nosso? Vem falando assim, olha, faça o teu reino. Não, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, da mesma forma que o Senhor faz no céu. Deus, Ele só pode fazer a vontade dele aqui nesse mundo se nós autorizarmos. E autorizar como? Através da oração. É necessário que nós oremos. Por exemplo, a pregação do Evangelho deve ser concluída, não é? Inclusive, Mateus 24, 14 fala que Jesus vai voltar, o Evangelho foi pregado a todo mundo. Não é isso que está escrito lá? E por que ele fala para nós roubar o Pai? Porque nós trabalhadores, mais pregadores do Evangelho? Porque Deus só vai mandar mais pregadores do Evangelho se nós pedirmos. E como é que a gente vai pedir? Através da oração. Você está sendo atormentado por uma coisa dentro de você? Você tem um problema que você não consegue resolver? Fale para Deus, através da oração. Tem um cantor que não é adventista, eu esqueci qual é o nome dele agora, e numa música ele fala assim, olha,
não mexa comigo, porque se você for mexer comigo, eu vou contar tudo para o meu pai. Sabe, a música eu não gosto muito, o hino eu não gosto muito, mas quando chega nessa parte, eu adoro. Porque na verdade é isso que nós precisamos. Está acontecendo alguma coisa comigo? Está alguém me machucando? Preciso de uma solução? Eu tenho que contar para Deus, para o meu pai. Eu lembro que quando eu morava com meu pai, que eu não tinha condições de resolver o meu problema, eu chegava e falava assim: pai, estou precisando disso. Pai, eu estou com um problema, você pode resolver para mim? Pai, olha, eu quero necessitar, você pode me dar? Pai, eu preciso de dinheiro, um dinheirinho. E ele sempre me dava. Nosso Pai do céu, ele é diferente do nosso Pai terrestre. Muitas vezes o nosso Pai terrestre, ele dá aquilo que nós queremos, mas o nosso Pai celestial, ele dá aquilo que nós precisamos. E nós podemos revelar para ele através da oração. Por isso, não fique sem orar. Ore a Deus. Ah, Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Fale para ele. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Fale para ele. Procure saber por que você não quer ir para a igreja, por que você não quer orar. Esses dias eu conversando com uma jovem sobre o modo dela, ela falou assim: eu sou muito estressada, eu tenho um comportamento assim, desse jeito, arrogante, desse jeito. Eu fiquei pensando: qual é o teu problema? Eu perguntei para ela: por que você age assim? Qual é o teu problema? E ela rodeou para um lado e para o outro. Ela não precisa saber qual é o teu problema, mas Deus precisa saber. É necessário que você revele para ele qual é o teu problema. E ele vai resolver. Eu tenho certeza que esse modo arrogante e ignorante que você tem de estressar, isso vai mudar. É necessário que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus através da oração. E Jesus, ele chega a dizer também assim: olha, é necessário que a gente ore o tempo todo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até as nossas atitudes nós podemos ter contrária à vontade de Deus se nós não orarmos antes. Por isso que é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, comunhão com Deus. Eu fico analisando que quando a gente encontra um amigo, a gente tem assunto para conversar tempos e tempos, né? Às vezes a gente vai embora, foge com um amigo, porque os assuntos não acabam de surgir. Sendo que Deus, ele deve ser o nosso melhor amigo. E muitas vezes nós não temos assunto para conversar com ele. Será que de fato Deus está sendo nosso amigo? Porque eu acredito que se nós temos Jesus como verdadeiro amigo, a nossa oração vai ser totalmente diferente. A gente vai procurar contar a ele só problemas. Porque às vezes acontece com nós, né? A gente procura a Deus para contar só os problemas. Mas aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz prazer, muitas vezes a gente evita de falar para Deus. Por que isso? Ele quer saber de tudo isso. Ele é seu amigo. Ele quer vibrar com você quando você vibrar, quando você conseguir algum objetivo. Mas se a situação for difícil de você chorar, ele quer chorar com você também. Na verdade, ele não quer só chorar, ele quer enxugar suas lágrimas e solucionar o seu problema. Converse com Deus através da oração. Você vai ver que as coisas vão facilitar. E aquelas coisas que você acha assim: Senhor, é impossível de resolver, você vai ver o quanto é fácil. Porque Deus, ele não enxerga problema, você enxerga solução. Uma outra coisa, irmãos, outro atributo que nos ajuda, irmãos, a permanecer firme nessa caminhada é a frequência na igreja. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala para nós não deixar de congregar. Eu já encontrei muitas pessoas, inclusive já tive pessoas da toca, né? Pessoas que são da igreja, mas por algum motivo deixam de vir para a igreja. Não quero mais ir para a igreja. Eu encontrei um irmãozinho lá, falou uma coisa para mim e me machucou muito, e eu não vou mais para a igreja. Igreja, irmãos, eu acredito que deveria existir até um outro nome para a igreja. Deveria ser hospital. Porque todos nós somos doentes de algum pecado, de alguma enfermidade espiritual. E precisamos de cura, ou não? Todos nós precisamos. O modo de falar, sabe? Uma das coisas que eu mais desejo do meu coração é ter domínio nas minhas palavras. Inclusive, o pregador do domingo passado ele falou sobre isso, né? Ter domínio das palavras nos conduz à perfeição. O verdadeiro, perfeito cristão, é o que o Tiago também fala, né? É aquele que tem domínio das palavras. E às vezes a gente vem para a igreja procurando essa cura. Assim: meu Deus, me ajude a mudar o meu modo de falar, me ajude a
falar como o Senhor falava, a tratar as pessoas com humildade. Sabe, se alguém falar uma palavra dura comigo, revidar com palavras amorosas, para que ele sinta a necessidade de mudar. Mas muitas vezes, quando alguém fala uma coisa daqui para nós, a gente quer logo dar uma porrada com uma palavra mais poderosa ainda. E isso não é legal. Isso não é bom. Nós temos que estar aqui na igreja, irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. E eu tenho certeza que a maior felicidade de um pai é quando vê os seus filhos vivendo em união. Nós somos 10 irmãos lá em casa. Não é acabando a minha família. Mas nós somos 10 irmãos. Você sabe o que é 10 irmãos? Imagina, 8 homens e 2 mulheres reunidos no mesmo lugar. Sabe, meu pai ele chora de emoção quando vê todos nós reunidos no mesmo lugar. Às vezes acontece aqueles momentos difíceis da gente conversar e às vezes até brigar com o irmão, mas é muito gostoso quando a gente vê um irmão abraçando o outro e pedindo perdão. Essa é a maior felicidade do meu pai. Eu lembro que há um tempo atrás teve um irmão mais velho que ele sofreu um acidente, o pau bateu nele, quebrou 7 costelas, a clavícula, a pá e mais um bocado de osso. Ele ficou muito mal, porque a gente pensava que ele não ia nem escapar. Reuniu lá os irmãos que estavam ali, levaram para a família, procuraram o melhor hospital, vamos pagar, vamos recuperar essa nossa irmã. Quando esse irmão nosso saiu do hospital, eu estava aqui em Goiânia, eu não pude ir para lá. Mas todos os meus irmãos que estavam lá se reuniram e levaram ele para o hospital, depois levaram para casa. E aí a gente ficou conversando entre nós, todo mundo da família, olha, não vai precisar disso. Todo mundo se disponibilizou a ajudar com uma quantidade de dinheiro. E o meu irmão viveu muito melhor quando ele estava doente do que quando ele estava com saúde. Porque foi todo mundo ajudando ele. O cara até engordou um pouco mais. Sabe, Deus espera isso de nós, que seja uma família unida. E aqui dentro da igreja é o melhor lugar de nós nos unirmos. Aqui não é para ver discórdia entre nós, não, é para ver união, é abraço. Eu gosto muito de abraçar, você vai receber isso, né? Eu gosto muito de abraçar, porque quando abraça, você toca os corações, o seu coração toca o outro, e os dois, sabe, batem junto. E isso contagia. Quantas vezes eu já fui curado, de um momento difícil, por causa de um abraço. E um abraço que eu encontrei foi lá no bar, lá no meu trabalho, não, foi aqui na igreja. A igreja vai comparar com uma fogueira. E você sabe que o que faz um grande fogaréu é a união dos gravetos. Né? Quando todos se unem, você pode ver que a chama cresce mais. Né? Agora, quando um desses gravetos ele é separado no meio da fogueira, o que acontece? Se apaga. Da mesma forma somos nós. Você tem um problema, não, vou me isolar para resolver o meu problema sozinho. Será que vai dar conta? Vai não. Pode até resolver, mas é muito sacrifício. E o Paulo ele chega e diz assim: meu filho, não deixe de congregar, porque é lá unido juntamente com teus outros irmãos é que a tua fé vai se fortalecer. E o último que eu gostaria de falar aqui, para que o último atributo que nos ajuda a permanecer firme, a crer em Jesus cada vez mais, é pregar o Evangelho. Por isso que Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20 fala que não devemos pregar o Evangelho. Por que pregar o Evangelho? Eu vou falar de mim mesmo, sabe? Você já observou que quando a gente ama uma pessoa, qual é o nosso maior prazer? Falar dela, né? Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente está apaixonado mesmo, o que a gente mais quer? Falar daquela pessoa. Falar o nome dela o tempo todo. Rapaz, a gente acha tanto elogio para elogiar a pessoa que a gente ama, não é? Ela fez algo bom para mim, tenho que compartilhar com meus amigos. Nossa, ela fez algo assim que eu gostei muito. Não, meus amigos têm que saber disso. E quando a gente compartilha, irmãos, o conhecimento que a gente tem da pessoa que a gente ama, mais motivo a gente vai ter para amar. Agora pensa uma coisa, eu vou falar para você aqui. Analisa bem, quando você conhece uma pessoa, e aí você vê uma coisa ruim que ela faz e você vai comentar. Parece que a sua raiva sobre aquela pessoa vai aumentar cada vez mais. Ela fez algo que você não gostou, você falou com alguém, fez outra coisa, você comentou mais ainda.
E aí você passa a não ter apenas raiva, mas você passa a ter ódio, né? Deus, irmãos, Ele não é ódio, Ele é amor. Tantas coisas boas Ele faz com nós. E muitas vezes nós esquecemos de comentar da vida de Jesus para as outras pessoas. Por isso que nosso amor por Ele não se desenvolve tanto. Porque a gente até conhece um pouco, mas a gente não fala. Quando a gente fala, a gente cria emoção. E Deus espera isso de nós. Por isso que o Marcos ele chega e diz assim: olha, temos que pregar. Porque quanto mais falarmos de Jesus, mais nós vamos amar Ele. Ellen White, eu acho que é no livro Mensageiro da Esperança, ela fala que conhecimento adquirido e não praticado facilmente será esquecido. E isso é uma realidade minha. Observe você, estude a Bíblia, aprenda uma coisa da Bíblia e compartilhe. Você nunca mais vai esquecer. Agora aprenda uma coisa da Bíblia e compartilhe para você ver. Você vai esquecer como se aquilo você nunca tivesse lido. Sempre que eu vou ler o missionário, eu fico pensando, o missionário, o grande conflito, qualquer livro de animais, eu fico analisando isso aqui estava nesse livro, e eu li e só agora eu vou rever de novo. Por que isso? Porque foi um conhecimento que eu adquiri, mas eu não compartilhei. Eu estava preparando uma outra mensagem para pregar aqui sobre Jerusalém, o que aconteceu com Jerusalém, muito típico, assim, Jesus foi para o céu. E aí, sabe, aquilo veio na minha mente, quando eu peguei o livro para mim, veio tão fresquinho na minha mente. Eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? Tanto tempo que eu li, mas como eu estou lendo agora, está tão fresco na minha mente. É porque foi uma passagem que eu li, eu conversei muito com o Gabriel, meu irmão. Então aquilo está sempre fresco na minha mente. Quando alguém comentar sobre aquele assunto, eu já sei onde está. Vai mencionar. No grande conflito, na Bíblia, no Espírito Profecia. E assim por diante. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus que você vai amar Ele cada vez mais. Como a gente leu no livro de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para a gente ser salvo é muito fácil, só precisamos crer. E uma das formas de confirmar a nossa crença é através das nossas obras. Revele quem você realmente é e em quem verdadeiramente você acredita. Eu tenho certeza que as coisas da sua vida vão melhorar muito. Inclusive, você vai ter um apartamento? Nada. Você vai ter uma casa no céu. Deus preparou para nós esse lugar. De acordo com João 5,31, João 14, uma vez, Apocalipse capítulo 20. Temos um lugar preparado para nós. Ele vai vir nos buscar. Mas será que nós vamos estar prontos quando Jesus vier nos buscar? Vamos ou não vamos? Amém? Vamos estar, né? Essa é a nossa certeza. Por isso que nós vamos cantar em cima agora. Verei Jesus, o CDJ. Não sei qual é o nome dele, mas vamos cantar em cima com certeza, acreditando que nós não vamos apenas ver Jesus, mas já vamos subir. Eu nem perguntei se o grupo ia ter uma mensagem musical. Vamos cantar com certeza assim.
Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido e bondoso Deus, mais uma vez, Senhor Deus, te agradecemos por mais uma advertência da tua palavra. Amém. É maravilhoso, Senhor Deus, ver o interesse que o Senhor tem em nos salvar. Amém. Ao ponto, Senhor Deus, de deixar o seu trono de majestade e glória e vir aqui, Senhor Deus, neste mundo tenebroso, totalmente contaminado pelo pecado, dar a sua vida para que nós possamos um dia viver eternamente. Amém. Por favor, Senhor Deus, nos ajude a aceitar essa graça tão maravilhosa. Amém. Conceda-nos o privilégio de termos o Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos a cada momento andarmos lado a lado com o Senhor, glória, fazendo aquilo que te agrada, nos comportando, Senhor Deus, como um sal. Amém. Conduza os nossos passos para o céu, não permita que nós venhamos desviar dos caminhos por nada, mas que a cada dia nós possamos dar um passo mais em tua direção. Amém. De uma forma especial, Senhor Deus, eu te peço também pela tua igreja. Nós já estamos se despedindo para a semana que nós não conhecemos. Nós queremos que o Senhor esteja na nossa frente. Nos proteja, Senhor Deus, desse lado inimigo. E nos ajuda, Senhor Deus, a cada momento ser mais que vencedores por teu intermédio. E que nada, e nem ninguém venha destruir a nossa fé. Abençoe, Senhor Deus, a saúde do teu povo. Se tem alguém enfermo, que o Senhor possa curá-lo. Amém. Se tem alguém com problema no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, eu te peço que o Senhor possa solucionar esses problemas e abençoar o teu povo para que cada vez mais ele possa glorificar o teu nome cada vez mais alto. Amém. Nos conduza nessa semana e durante essa caminhada em direção ao céu. E é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.